Fala veras, tudo bem? Meu nome é Pedro Vinícius e bora para mais um vídeo do canal Tem Jogo. Hoje é dia de falar sobre dica de entrevista, bora falar sobre a metodologia STAR. Veras, vamos lá. Metodologia STAR. Antes de falar sobre a metodologia, é importante mostrar para vocês como os processos seletivos estão se transformando neste ano de 2024. E nos últimos também a gente já vê uma grande mudança sobre o que funcionava no passado, hoje talvez não funciona mais. Então você precisa se adaptar para conseguir a sua vaga dos sonhos, o que você deseja como objetivo dentro da sua vida profissional, dentro da sua carreira. E isso está totalmente ligado ao formato das entrevistas. As entrevistas estão mudando, os recrutadores estão pedindo cada vez mais informações novas, metodologias novas, e hoje a gente vai falar sobre uma que é muito famosa, que é a metodologia STAR. Ela é muito usada em startups, em empresas multinacionais, em empresas de tecnologia, para ajudar a entender melhor como que você trabalha de fato. Então, a metodologia STAR, ela tem três principais objetivos. Primeiro, STAR não é estrela, mas sim é uma abreviação de 4 palavras ali que formam essa metodologia. Então, o S de situação, o T de tarefa, o A de ação e o R de resultados. Juntos se formam a metodologia STAR. Para que ela existe? Ela tem 3 grandes motivos ali. Eu já fiz algumas entrevistas no qual eu tive que usar a metodologia STAR e já entrevistei pessoas usando também essa metodologia para entender melhor as respostas. Então eu consigo dizer os principais objetivos desse tipo de ação, né? Na minha visão e experiência aqui e tudo que eu converso também com vocês, tanto no YouTube quanto no Instagram e nos nossos grupos da comunidade Tem Jogo. A metodologia STAR, ela serve para entender como de fato o entrevistado pensa, como que você toma a decisão, porque muitas vezes você fala, eu sou uma pessoa boa em resolver problemas, mas fica difícil mensurar isso porque você não está tendo um problema ali na hora. Se não for uma dinâmica de grupo, você precisa, de alguma forma, como recrutador, como empresa, entender como que essa pessoa pensa para resolver problemas. Então, a metodologia STAR, aí passando pela situação, pela tarefa, pela ação, pelo resultado, aí mostra um pouco como que é o seu estilo profissional, o que você gosta de fazer, como que você lida sob pressão, às vezes como que você compartilha a informação, como que você trabalha com as pessoas ao seu redor. Ela consegue te dar muito disso através dos exemplos que você traz dentro dessa metodologia, né? Acho que é importante destacar que toda a resposta dentro da metodologia STAR faz parte de uma experiência profissional que você teve. Você tem que contar uma situação, uma tarefa, a ação que você tomou e o resultado que você teve. Então, isso de fato mostra como que você trabalha como profissional. Acho que esse é o primeiro grande objetivo, é a empresa entender como que você executa as coisas e se isso está alinhado ou não com a cultura da empresa na qual você está prestando o processo seletivo. O segundo principal objetivo é entender as suas experiências. Então você vai ter que contar cases da sua carreira. Então você, seja um estagiário, seja um trainee, seja uma vaga de analista, você precisa contar o que você já viveu. Também é importante para a empresa saber se as experiências que você teve estão alinhadas ali com o objetivo e o escopo do trabalho. Então, buscar experiências da sua carreira, eu vou prestando o processo seletivo de trainee para uma área de marketing, conta experiências que estão relacionadas ali à criação de conteúdo, a gerenciamento de budget. Essas ações específicas podem estar conectadas com uma vaga de marketing. Agora, se você trouxer algo muito ligado à indústria supply chain, talvez essa experiência não está ligada à vaga. Então, contar coisas que você já viveu é um outro objetivo da metodologia STAR, porque aí você consegue valorizar, né, o que você já fez. Às vezes a gente tenta falar isso em outras respostas, em outros momentos da entrevista, mas quando alguém te pergunta, traga uma resposta na metodologia STAR, você tem que pegar um case ali, um momento que você viveu na sua vida e traduzir nessa metodologia e explicar para as pessoas. Então, é uma forma muito boa de você mostrar sua experiência profissional e do recrutador do outro lado de entender, como essa pessoa, qual a experiência que essa pessoa teve, o que ela fez que pode ajudar a gente aqui. Então, o segundo principal objetivo ali é entender as suas experiências profissionais e compartilhá-las também, né? Tem um objetivo tanto para o entrevistado quanto para a empresa. E o terceiro objetivo, que eu entendo aqui que é um dos mais importantes, um dos que eu mais avalio, é mostrar como que você explica ideias. Acho que como você transmite ideias, como você transmite as suas apresentações. A metodologia STAR é muito boa porque ela te praticamente obriga
a trazer de uma forma estruturada a sua linha de raciocínio. Você precisa apresentar algo, você precisa convencer, você precisa influenciar, você precisa contar. Então, todo esse formato, todo esse dinamismo de conseguir fazer isso é o que você faz no dia a dia. Você tem uma reunião ali com uma área, você tem uma semanal com o seu chefe, com a sua chefe. É importante você conseguir transmitir uma ideia, você influenciar as pessoas e trazer segurança, trazer o formato de contar, ser uma forma direta, conseguir estruturar a ideia de uma forma que as pessoas entendam. Então, é um objetivo muito legal de entender como você, como profissional, consegue vender ideias. Então, 3 grandes objetivos, né? Entender como você pensa, entender as suas experiências profissionais e entender como você vende ideias, mostrar como você vende ideias. Às vezes, um case muito bem explicado na metodologia STAR, fazendo essas 3 coisas, pode te garantir o seu sim no processo de estágio ou no processo de trainee. Porque se existe esse match, você contou um case que está alinhado com o escopo da vaga, você conseguiu transmitir essa ideia de uma forma muito legal. E o jeito que você influenciou as pessoas dentro do case e estão alinhado com a cultura da empresa, putz, tá feito. Às vezes é uma pergunta que pode fazer a sua carreira decolar, você ter o seu sim, e a metodologia STAR pode ajudar muito. Então esses são os principais objetivos. Agora vamos falar um pouco sobre como aplicar cada uma das situações, o que é cada uma das situações, né? Já falei entrando na metodologia mesmo, que começa com situação. O que é a situação, né? É contar, eu vou tentar trazer um case dentro da metodologia aqui e transparecer para vocês cada uma das etapas. A situação é de fato o que estava acontecendo no ambiente naquele momento. Qual o cargo que você estava, quais eram as pessoas que estavam ao seu redor, como que você viu o momento ali, o problema, então como o problema chegou em você. Então, um exemplo aqui, eu era estagiário de marketing dentro de uma empresa de startup digital. E ali a gente tinha, eu era estagiário de marketing dentro de uma empresa digital no ano de 2021. Acho que essa era a situação. O momento que você estava vivendo e você explica isso de uma forma super direta. Tipo, a situação era essa, eu estava aqui, essa era a minha área, as pessoas que trabalhavam comigo eram essas, os meus pares eram esses. Então, explicar um pouco do contexto, do que você estava vivendo. A tarefa é o que de fato surgiu para você durante esse período. Então, eu como estagiário de marketing ali tinha 2 áreas pares, uma de vendas e uma financeira, e existia o desafio naquele momento de aumentar as vendas durante o período de Dia das Mães. A gente estava ali entrando no Dia das Mães, a gente precisava aumentar as vendas e me deram a tarefa de aumentar as vendas dentro do setor digital. Então aqui a gente tem uma situação e a minha tarefa, aumentar as vendas no Dia das Mães para o setor digital. Ponto. Temos uma situação objetiva e é importante você destacar cada uma das etapas, porque isso vai fazer com que as pessoas entendam, sabe? Meio que colocar a pessoa ali dentro do ambiente que você está e vivendo essa história junto com você. Qual que era a ação ali dentro? Bom, situação, tarefa, qual que era a ação? Como que você de fato agiu para resolver a tarefa. Então, se a tarefa, no caso, era aumentar as vendas digitais, aqui você traz como que você fez isso. Então, essa é uma parte bem importante e talvez se eu fosse colocar como que eu deveria, onde eu deveria investir mais tempo na metodologia STAR, seria nessa parte. Porque aqui, de fato, mostra a sua linha de raciocínio, mostra como você pensa. Acho que a situação é dar o contexto, a tarefa é mostrar qual era o desafio e a ação é o cerne de tudo, né? Como que você agiu, como você pensou, como que você buscou resolver o problema. Então, nesse caso, a tarefa era aumentar as vendas, então, primeiro, eu entendi o histórico de todas as vendas do ano passado, entendi o que não estava vendendo bem, e entendendo o que estava vendendo bem, eu vi que tinha uma categoria específica, eu vi que tinha um canal específico que não estava funcionando, e era o canal de influenciadores. Você já mostrou, entendi, você já mostrou um pouco do seu pensamento. Primeiro você tentou buscar alguns dados, entendeu a causa raiz. A causa raiz era, os influenciadores estavam caindo. A partir daí eu busquei influenciadores ligados a Dia das Mães, pessoas que faziam conteúdo similar, e dentro da verba que eu tinha, contratei essas pessoas e montei um plano de influenciadores novos focados na geração Z para falar de Dia das Mães. É ação. Esse aqui é o seu objetivo, é o que você fez e está alinhado com a tarefa, ajuda na situação e de fato mostra que você não só agiu de qualquer forma, né? Acho que geralmente o que acontece nessa parte de ação é a pessoa fazer várias coisas, mas essas coisas não estão ligadas ao problema inicial. Então, dentro da ação, talvez identificar a causa raiz seja a parte mais importante e endereçar algo dentro dessa ação que resolva essa causa raiz do problema.
E quando a gente vai para resultados, é mostrar o que aconteceu. E não necessariamente o resultado tem que ser só o que deu certo. Pode ser o que deu errado, pode ser coisas que ainda estão acontecendo, pode ser as coisas que já foram terminadas. Mas nesse exemplo nosso aqui, vamos dizer que o plano de influenciadores que você colocou para o Dia das Mães fez com que a gente aumentasse as nossas vendas. Bom, esse é um ponto importante, gente. É importante sempre trazer resultados com base de dados. Às vezes, não precisa ser milhões de reais, de dólares, enfim, de visualizações, mas é importante mostrar como que era no ponto A e como que estava no ponto B. Então, as nossas vendas estavam caindo em 50 mil por dia, as nossas visualizações estavam caindo em 30 mil por dia. Depois da minha ação, ela passou de cair de 30 mil para crescer 60 mil. Saiu de menos 50 mil reais de venda para 150 mil de venda. É importante trazer esses dados porque isso mensura o seu resultado. Às vezes você tomou várias ações, fez várias coisas, mas as vendas continuam caindo. Às vezes suas ações não foram efetivas. Então é importante trazer o ponto A e o ponto B. Ponto B não necessariamente precisa ser, batemos todas as metas, resolvemos todos os problemas, porque afinal você está contando um case aqui de estágio, mas sem entender o que você fez, qual que era o problema, qual a ação que você tomou e o resultado que você teve. Essa é uma ótima forma de mostrar como você trabalha. Eu gosto muito da metodologia STAR por isso. Ela de fato consegue trazer o melhor das suas experiências. E entender como ela funciona, entender a sua carreira é primordial, porque às vezes a pessoa pergunta, fala, me conta um momento que você teve que solucionar um problema na metodologia STAR. A metodologia é uma parte que é estudável, você consegue desenvolver, mas se você não tem o case, você deixa para pensar na hora, deixa eu tentar lembrar aqui um momento que resolvi o problema, aí, de fato, é o que vai impactar a sua resposta e não necessariamente a metodologia. A metodologia serve para ajudar a organizar o seu pensamento, para te dar aquele flow, para contar a história, o famoso storytelling estruturado de uma resposta. E às vezes você pode até usar a metodologia STAR sem que te peçam. Então você vai fazer uma entrevista, as pessoas falam, me conta um momento, um ponto forte seu. Ao invés de você falar, eu sou uma pessoa que trabalha na minha equipe, conta uma história. Fala, a situação era essa, eu tomei essa ação, eu juntei essa equipe, o resultado foi tal. Usa sempre a metodologia STAR para responder as coisas. Eu uso ela para quase tudo na minha vida, assim, é muito bom você pensar dessa forma, assim, qual que era a situação, qual que era a tarefa, qual que era a ação, qual era o resultado. E se você quiser adicionar algo além ali para você que ficou até o final do vídeo, você pode trazer pontos de melhoria. O que eu faria diferente dentro da situação? Você trouxe o resultado, trouxe a ação, ali no momento de identificar a situação eu não fui tão bom porque tinha uma área específica ali, a contabilidade, que eu não sabia que era importante para acelerar as vendas, porque eles tinham o controle da verba do ano inteiro, e eu não tinha ali, eu só tinha de um mês. Então eu descobri ao longo do caminho que eles eram importantes. Se eu tivesse descoberto antes, talvez eu teria ganhado velocidade para resolver um problema. É importante, sim, de fato, pensar em ponto de melhoria. E essa é uma coisa adicional quando as pessoas trazem a metodologia STAR. Mais um ponto de melhoria que fazia, eu falo, essa pessoa aí tem jogo. Então é importante sim você se preparar, evoluir, treinar. A metodologia STAR é treino, pessoal. Vocês podem ali, essas perguntas sempre vêm. Me traz um momento que você teve que resolver um problema, me traz um momento que você teve que trabalhar em equipe, me traz um momento que você, me traz um ponto forte seu, me traz um ponto a desenvolver. O ponto a desenvolver também pode ser destacado na metodologia STAR. Porque aí você está falando, isso aqui eu aprendi, isso aqui eu preciso evoluir, esse aqui eu faria diferente. Então é algo muito, muito legal e espero que você tenha gostado desse tipo de vídeo, porque ele ajuda muito nas entrevistas e, de fato, quando você receber uma pergunta dessa, pensa sempre, dá para aplicar STAR? Dá. Então aplica, porque isso traz uma senioridade, traz uma estruturação, traz uma diretriz, traz uma forma mais direta de responder perguntas que ajuda muito dentro desse tipo de empresa, olhando para empresas que estão ali pensando em trabalhar em squad, em equipe, etc, que basicamente são todas. Quando a gente fala de trainee, quando a gente fala de STAR, você vai estar dentro de uma equipe, mostrar STAR é sempre muito bom. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, se tem alguma dúvida, você já aplicou, eu consigo compartilhar aqui o máximo para vocês e vejo vocês no pódio, porque lá é o lugar de quem tem jogo.